Olá pessoal, aqui é a professora Michele, dando continuidade às nossas aulas no módulo Biologia 1. Hoje nós vamos aprender a respeito do citoplasma celular. Na aula anterior nós vimos a constituição da membrana plasmática e os transportes realizados através da membrana. E hoje nós vamos ver a respeito da função dos citoplasmas e das organelas que a constituem. Então, quando a gente compara, por exemplo, células procarióticas e células eucarióticas, nós percebemos que o seu citoplasma são bem diferenciados. Enquanto que no citoplasma das células procarióticas nós temos a ausência de organelas e um núcleo inexistente, né? Não tem um núcleo delimitado, as células eucarióticas elas vão possuir aí um núcleo bem delimitado, né? Uma membrana nuclear, e a presença de organelas no seu citoplasma. Então, por conta disso, as células eucarióticas, tanto animais quanto vegetais, elas têm uma maior complexidade quando comparadas às células procarióticas. Então, o citoplasma das células procarióticas ela é relativamente simples, né? Não tem organelas. A sua matriz citoplasmática, ou seja, o meio a qual esse citoplasma se estabelece, ele é rico em água, íons e substâncias orgânicas, e não existem estruturas delimitadas por membranas, exceto o mesossomo, que é uma invaginação da membrana e que vai participar aí de alguns processos, né, inclusive de reprodução, e a membrana fotossintética, que está presente em algumas células procarióticas que realizam a fotossíntese, né, no caso, por exemplo, das cianobactérias. Então, aqui, por exemplo, nós podemos ver que em algumas células procarióticas podemos encontrar aí algumas delimitações membranosas, tá? Que vão atuar aí com a função de realizar fotossíntese, mas isso não em todas as células procarióticas, tá? Além disso, as células procarióticas vão possuir ribossomos, que vão atuar aí na síntese de proteínas, tá? Só que esse ribossomo ele é de origem bacteriana. E o seu material genético ele é composto apenas de uma única molécula circular de DNA, que é localizado numa região denominada de nucleóide. E além disso, nós temos também outras moléculas, né, genéticas, que são chamadas de plasmídios, que são moléculas circulares de DNA e que atuam aí no processo da reprodução sexuada dos procariontes e que lhe conferem resistência. O citoplasma de células eucarióticas, por sua vez, ela é extremamente complexa e o seu citossol é formado por água, íons e substâncias orgânicas. Além disso, nós temos organelas citoplasmáticas, cada uma voltada para uma função dentro da célula, um citoesqueleto, que vai aí atuar na estruturação e na movimentação celular, e o material genético, que é composto por DNA e RNA, encerrado em um núcleo com membrana. Quando nós estudamos o citoplasma, fazemos um estudo funcional e morfológico. Então, nessa aula, nós vamos ver estruturas que vão atuar no movimento celular, que vão ser responsáveis, por exemplo, pela ciclose, pelo movimento ameboide, pelo movimento ciliar e movimento flagelar, que é o caso do citoesqueleto. Nós vamos verificar também organelas responsáveis pela síntese, armazenamento e transporte de substâncias de macromoléculas, como os ribossomos, o retículo endoplasmático liso e rugoso, o complexo Golgi, os lisossomos, peroxissomos e vacúolos, e aquelas organelas e estruturas responsáveis pelo metabolismo energético das células, que é o caso dos cloroplastos e as mitocôndrias. Então, começando pelas estruturas responsáveis pelo movimento celular. O citoesqueleto. O citoesqueleto ele é um composto, tá? É uma estrutura que existe no interior da célula e que lhe confere uma estruturação. É como se fosse um esqueleto interno, tá? Composto de microtúbulos e microfilamentos de proteínas. Está presente apenas nas células eucarióticas. Ela tem a função aí de definir a forma e a organização da célula, né, o seu interior, dando-lhe o formato circular ou fusiforme, ou até mesmo outros formatos,
né, como por exemplo o formato das células nervosas, permite também a adesão das células vizinhas e as superfícies extracelulares, possibilita o deslocamento de materiais do interior da célula e é responsável também por diversos movimentos celulares. O citoesqueleto ele pode ser composto aí por uma diversidade, né? Nós temos 3 tipos principais aí de citoesqueleto que nós vamos ver mais para frente. Então aqui, se nós observarmos em microscópio eletrônico, retirando todas as organelas, todo o material que compõe a célula, deixando apenas o citoesqueleto, nós poderíamos ver uma rede, né, que dá forma às células. Tá? E aqui os 3 tipos de citoesqueleto que encontramos, que compõem o citoesqueleto, né? Os microfilamentos, os microtúbulos e os filamentos intermediários. Então, quando analisamos o citoesqueleto, nós percebemos que elas são responsáveis aí pela movimentação intracelular. Então, no caso, por exemplo, da ciclose, que é a corrente citoplasmática, que a gente observa em microscópio óptico, inclusive, e é responsável pela movimentação, por exemplo, das organelas dos cloroplastos, né? E o citoesqueleto também ele fornece rotas para proteínas motoras chamadas de cinesinas e lineinas, que transportam vesículas e outras cargas para o interior das células. Então, dentro das células eucarióticas, nós temos 3 tipos de fibras proteicas que constituem o citoesqueleto. Nós temos os microtúbulos, os microfilamentos de actina e os filamentos intermediários. Os microtúbulos. Os microtúbulos, eles são estruturas cilíndricas ocas formadas por uma proteína globular chamada de tubulina. Ela vai possuir um padrão helicoidal, ou seja, ela dá voltas, né, sobre si mesma, formando uma hélice, e pode aumentar ou diminuir de tamanho pela incorporação de novas moléculas em suas extremidades. A sua origem, ela se dá no centro celular, ou chamado centrosoma, que é uma região perto do núcleo. A função dos microtúbulos é fornecer aí um andaime celular, ou seja, um suporte direcionando o crescimento das células e participando também no fuso mitótico durante o ciclo celular. Além disso, os microtúbulos vão fazer parte da constituição dos centríolos, cílios e flagelos. Os centríolos eles são estruturas presentes desde células protistas, quanto também em células de animais, de algas, briófitas e pteridófitas, mas estão ausentes em células de gimnospermas e angiospermas. Os centríolos eles ocorrem aos pares, dispostos de forma perpendicular entre si, perto do núcleo, ou seja, na região chamada de centrosomo, de onde partem os microtúbulos do esqueleto. Células de fungos, de angiospermas e gimnospermas, eles possuem essa região do centrosomo, mas não vão possuir os centríolos. A estrutura a qual os centríolos se organizam é numa estrutura chamada de 9x3, ou seja, 9 conjuntos de microtúbulos arranjados de uma forma perpendicular, tá? Ou seja, 9 conjuntos de 3 microtúbulos mantidos por proteínas adesivas e sendo unidas por um microtúbulo central. A sua função é auxiliar na organização dos cílios e flagelos e também possui a capacidade de autoduplicação durante a divisão celular pela agregação de tubulina. Cílios e flagelos, eles são derivados de centríolos e são parecidos, porém eles possuem algumas diferenças entre si. Os cílios eles são mais curtos e numerosos, tá? E os flagelos eles são bem mais longos e geralmente ocorrem em uma ou em par ou único, tá? Ocorrem em seres multicelulares e protistas, como protozoários, e tem a função principal de deslocamento, além também de atuar na movimentação de líquido circundante para obtenção de alimento.
Os cílios e flagelos, na verdade, são centríolos alugados, tá? Cuja base é denominada de cinetossomo corpúsculo basal. Então, quando a gente olha aqui a região do flagelo do cílio, a gente percebe que eles são bem parecidos com os centríolos, tá? Só que eles têm aí uma organização também na forma de 3 túbulos em 9 conjuntos e unidos com 2 microtúbulos centrais. Já os microfilamentos, eles são formados por várias moléculas de actina, tá? E vai possuir aí uma função junto com a miosina, e elas vão atuar aí na contração muscular. Então, quando a gente entrar na aula de sistema muscular, nós vamos ver aí que a actina, junto com a miosina, elas vão atuar aí na contração muscular. E, além disso, os microfilamentos, eles participam do movimento citoplasmático, um movimento que é denominado de ciclose, e também são responsáveis pelos movimentos ameboides de alguns protozoários, e também de outras células que têm esse movimento. Aqui mostrando as fibras musculares e como elas são constituídas por moléculas de miosina e actina. Agora, pessoal, vamos ver a respeito das organelas responsáveis pela síntese, armazenamento e transporte de macromoléculas. A primeira delas é o ribossomo. O ribossomo ele é uma organela encontrada em células procarióticas e eucarióticas. E ela é formada por 2 subunidades dispostas uma em cima da outra. Então, elas se encaixam, uma subunidade maior e outra subunidade menor. Ela é visível apenas no microscópio eletrônico, não sendo passível de ser visto no microscópio óptico. Elas podem estar aderidas ao retículo endoplasmático, sendo assim, quando aderida ao retículo endoplasmático, esse retículo endoplasmático passa a ser chamado de retículo endoplasmático rugoso, ou elas podem vir dispersas, livres no citoplasma. Ela é constituída principalmente de proteínas e de RNA, esse RNA sendo assim denominado RNA ribossomal ou RNA ribossômico. A sua função principal é participar do processo da síntese proteica. Então, aqui nós temos os ribossomos, né, com a sua subunidade menor e a subunidade maior, e elas se sobrepõem. E durante o processo da síntese, os ribossomos eles vão fazer a parte da decodificação do RNA mensageiro. Então, elas vão decodificar a mensagem contida no código genético e ler essa mensagem na forma de construção de moléculas de proteínas. O retículo endoplasmático, no caso, o retículo endoplasmático são canais delimitados por membranas que, por sua vez, se comunicam com a membrana nuclear, ou também denominados de carioteca. A sua função é constituir numa rede de distribuição na célula, ou seja, elas participam do transporte de substâncias dentro da célula. E também podem atuar aí na síntese de proteínas e lipídios. Nós temos 2 tipos de retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático liso, que atua na síntese de lipídios e assim também pode atuar na degradação do álcool e é muito abundante em determinados órgãos, por exemplo, o fígado e as gônadas. Já o retículo endoplasmático granuloso, ou também chamado de ergastoplasma, atua na síntese de proteínas e está associado aos ribossomos. Ela é bem desenvolvida, principalmente em órgãos e células secretoras, como, por exemplo, pâncreas, intestino, entre outros. Aqui mostrando o retículo endoplasmático, o retículo endoplasmático rugoso, né, em que nós podemos observar aqui os ribossomos unidos, né, na sua superfície, e o retículo endoplasmático liso já sendo formado por tubulações, né, em que você não tem a associação com ribossomos. Aqui uma visão do retículo visto no microscópio eletrônico.
O complexo golgiense. O complexo golgiense é o local onde se armazenam as substâncias produzidas no retículo endoplasmático. O complexo golgiense, anteriormente chamado de complexo de Golgi, ele é formado por sacos na forma de lamelas, né? Ou seja, sacos lameliformes interligados. E eles são interligados por pequenas vesículas, tá? E são chamados de dictiossomos ou golgiossomos. Ele se localiza perto do núcleo, tá? Entre o núcleo e o retículo endoplasmático, e ele atua aí na modificação das substâncias produzidas no retículo endoplasmático. Então, o retículo endoplasmático ele vai atuar na síntese de proteínas e o complexo de Golgi seria a região da maturação dessas substâncias que foram produzidas no retículo endoplasmático. Então, aqui nós temos, por exemplo, o retículo endoplasmático granuloso, né? Então, todas as substâncias que são produzidas aqui no retículo endoplasmático, elas se deslocam por meio de vesículas até a região do complexo golgiense. E é aqui nessa região que haverá a maturação dessas substâncias. A face voltada para o retículo endoplasmático é chamada de face cis e a face voltada para a membrana plasmática é chamada de região ou face trans. Então, aqui nós temos a face cis, né? Que é a fase ainda imatura, em que as substâncias ainda estão em processo de maturação, e já na fase trans você já tem a formação de vesículas secretoras, ou seja, as substâncias aqui já estão totalmente transformadas, prontas para serem secretadas pela célula. O complexo golgiense, quando a gente observa aqui no microscópio, ele é observado como pequenas bolhas brancas, tá? O complexo golgiense também, ele atua aí na formação do chamado acrossomo, que é uma bolsa que vai atuar aí no rompimento da zona pelúcida do óvulo. Então, ele vai ser importante para o processo da fecundação, porque ele vai conter enzimas aí que vão auxiliar aí na quebra da primeira barreira, né, para os espermatozoides conseguirem entrar dentro do óvulo. Os lisossomos. Os lisossomos são vesículas, né, são bolsas contendo mais ou menos quase 80 tipos de enzimas digestivas, né? E podem conter, por exemplo, nucleases, como DNA e RNA, ou seja, enzimas que decompõem DNA e RNA, proteases, ou seja, enzimas que decompõem proteínas, fosfatases, que decompõem fosfatos de nucleotídeos e fosfolipídios, entre outros. Os lisossomos geralmente possuem um pH ácido, cerca de 4,8 a 5, tá? E não atuam em pH neutro. Então, dentro da célula, em que o pH ele é 7, é um pH neutro, ele não tem atuação. Ele só vai atuar em pH ácido. E a sua função é digerir material exterior por fagocitose ou pinocitose e também eliminar partes desgastadas da própria célula, que é o chamado processo de autofagia. Então, aqui, quando a gente observa na mesma figura que nós vimos no slide anterior, os lisossomos eles são derivados aqui do complexo golgiense. Então, toda a secreção, né, todas as substâncias produzidas e maturadas no complexo golgiense, eles saem através dessas vesículas que são chamados de lisossomos. Os peroxissomos. Os peroxissomos são organelas membranosas presentes tanto em células animais quanto em células vegetais e que vão possuir substâncias denominadas de oxidases, tá? Enzimas com oxigênio e que vão atuar aí na decomposição de substâncias tóxicas para o nosso organismo, no organismo de espécies animais e vegetais, né? Então, eles atuam aí na oxidação de substâncias orgânicas e tem essas substâncias, por exemplo, como a água oxigenada, ou H2O2.
tá? A água oxigenada, pessoal, é uma substância muito tóxica para as células e ela é degradada por meio de um processo chamado de catalase. Então, a função desses peroxissomos é oxidar ácidos graxos, atuar na respiração celular e também degradar substâncias tóxicas no organismo. Eles são abundantes, por exemplo, em células do fígado e dos rins. Por exemplo, quando você tem muito consumo de álcool, né? Quando se usa muito álcool por conta de bebidas alcoólicas, tem uma grande produção de peroxissomos no fígado, porque o álcool ele é tóxico para o organismo. Então, somente por meio dos peroxissomos que você tem a degradação desse álcool. Glioxissomos são peroxissomos especiais de células vegetais que vão converter lipídios armazenados nas sementes em açúcares durante o processo da germinação. Então, por exemplo, a célula ela tem uma reserva, né, lipídica dentro da semente e para a célula germinar, para sair o primeiro brotinho, ele precisa degradar esses lipídios em açúcares. E quem faz essa degradação são os glioxissomos nas células vegetais. Então, aqui é o processo da catalase, em que você tem a decomposição do peróxido de hidrogênio, que é uma substância tóxica, e por meio dessa enzima catalase, presente nos peroxissomos, você tem a conversão em moléculas neutras, né? Neutralizadas quimicamente, como por exemplo, moléculas de água e oxigênio. E aqui é a visão desses peroxissomos na célula. Vacúolos. Vacúolos são bolsas membranosas repletas de uma solução aquosa presente em células vegetais. A sua origem é do retículo endoplasmático ou do complexo Golgiense. Nas células vegetais jovens, esses vacúolos eles podem ser pequenos, mas à medida em que a célula vai envelhecendo, esses vacúolos eles vão ficando bem grandes. E também nós podemos ver aí, dentro desse vacúolo, certos pigmentos que vão conferir coloração para as células vegetais. A membrana que envolve esse vacúolo é chamada de tonoplasto e tem a mesma constituição da membrana plasmática. A solução que existe, o líquido que existe dentro desse vacúolo é uma solução aquosa, na qual estão contidos água, íons, sacarose, aminoácidos e também pigmentos. Em algumas células também encontra-se certas presenças de sais, como na forma de drusas e na forma de agulhas, que são chamadas de ráfides. A função do vacúolo é armazenar substâncias como açúcares, ácidos orgânicos, proteínas, também ser reservatório de substâncias potencialmente prejudiciais, como nicotina, tanino, metabólitos secundários que vão atuar aí na defesa da planta ou na defesa contra predadores, né? E pigmentos solúveis em água, como a antocianina, que vai dar uma coloração azul, violeta, púrpura ou vermelho escuro para folhas e pétalas de flores. Então, aqui nós vemos a formação do vacúolo na célula vegetal, estando pequena na célula jovem e ocupando quase a totalidade da célula vegetal na sua forma adulta. E as organelas que vão atuar aí no metabolismo energético. Nós temos as mitocôndrias, né? As mitocôndrias aí estão presentes tanto nas células animais quanto nas células vegetais, e vão possuir uma forma bem característica, na forma de bastonete. Esse bastonete, né, ele vai possuir uma membrana externa, que é lisa, e uma membrana interna, que é toda cheia de microvilosidades, tá? Então, o número de mitocôndrias dentro da célula pode variar de dezenas a centenas, dependendo do tipo celular. Então, células que têm um metabolismo que depende muito de produção de energia, elas vão possuir uma grande quantidade de mitocôndrias, como, por exemplo, células musculares, tá? Enquanto que as células que não precisam de tanta energia, elas vão possuir menos mitocôndrias. Então, a mitocôndria ela vai ser formada por uma membrana externa, que é lisa e semelhante a outras membranas celulares, e a membrana interna, que é formada por dobras, tá? Que se dobram entre si,
São chamados de cristas mitocondriais e têm uma composição química diferente da membrana externa. O ambiente interno da mitocôndria, ela é composta por uma substância, uma matriz, né, que é chamada de matriz mitocondrial, a qual vai conter enzimas, né, água e enzimas, e substâncias como DNA, RNA e ribossomos, que são menores que os ribossomos da região citoplasmática. Então, é bom frisar que os ribossomos que estão associados às mitocôndrias, eles têm uma constituição bem diferente, são bem diferentes dos ribossomos encontrados no citoplasma. Qual é a função das mitocôndrias? Basicamente, as mitocôndrias são as zonas, são as nossas usinas de energia. A energia que a célula obtém para ela realizar todas as funções, elas advêm de processos químicos que são oriundos da mitocôndria. Então, é como se ela fosse nossa usina de força. Ela vai atuar aí na produção de energia por meio de um processo chamado de respiração celular. A característica das mitocôndrias também é ela ter a capacidade de se autoduplicar, ou seja, de uma mitocôndria ela pode derivar duas. Além disso, as mitocôndrias elas possuem seu próprio material genético e todas as mitocôndrias elas são de origem materna. Então, todas as mitocôndrias que nós possuímos no nosso corpo advêm da nossa mãe. Já os plastos estão presentes apenas nas células de plantas e algas. Plastos vão possuir tamanho e forma variada de acordo com o tipo do organismo. E há 3 tipos de plastos: os cloroplastos, os cromoplastos e os leucoplastos. Os cloroplastos eles vão ser de cor verde por possuírem um pigmento chamado de clorofila e vão possuir aí um tamanho, um formato de lentilha alongada. A sua estrutura também, tal qual as mitocôndrias, é ser formado por 2 membranas lipoproteicas com um complexo membranoso interno formado por pequenas bolsas discoidais achatadas e empilhadas. Então, você tem uma membrana externa, tá? Que é essa membrana em verde. Aí nós temos uma outra membrana interna e dentro dessa membrana interna nós vamos ter pequenas pilhas, tá? É como se fossem discos empilhados uns sobre os outros e todos eles interconectados por meios das membranas internas, tá? Então, essa região, tá? Esses discos são denominados de tilacoides, tá? E formando os grana. O líquido que compõe, que se encontra dentro dos cloroplastos, é semelhante aos que é encontrado na mitocôndria e é denominado de estroma. A função dos cloroplastos é também atuar como uma usina de energia, mas uma usina de energia muito especial. Ela capta a luz solar e transforma essa luz solar em energia. Então, esse processo é chamado de fotossíntese. Ela vai utilizar essa energia de captação e transformar compostos inorgânicos em compostos orgânicos. Já os cromoplastos e leucoplastos vão possuir funções um pouco diferentes dos cloroplastos. Os cromoplastos eles têm a função de armazenar pigmentos estes vermelhos e amarelos. Então, eles têm a função de conferir cores a frutos, a flores, a folhas, e a sua função ainda não é bem conhecida. E os leucoplastos, por sua vez, eles não vão possuir pigmentos, eles vão estar presentes em raízes e caules tuberosos e têm a função de armazenar amido. Então, naqueles órgãos vegetais em que você tem o acúmulo de amido, esse amido ele vai estar presente dentro dessas organelas denominadas de leucoplastos. Então, quando se tem um excesso de amido dentro desses leucoplastos, eles deixam de serem chamados de leucoplastos e passam a ser chamados de amiloplastos. Então, aqui nós temos a organela original que dá origem a essas 3
esses 3 plastos. Então, um proplastídeo pode dar origem a um leucoplasto, que vai ter a função de armazenar amido, tá? Cloroplastos, que vai ter a função de realizar fotossíntese, ou cromoplasto, que tem a função aí de armazenar pigmentos. Então, essa aqui é a visão de leucoplasto, ou seja, os grânulos de amido presentes dentro dos leucoplastos vistos no microscópio. E é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.